Artigo 33. A exploração comercial de produtos, subprodutos ou serviços obtidos ou desenvolvidos a partir dos recursos naturais, biológicos, cênicos ou culturais, ou da exploração da imagem de unidade de conservação, exceto área de proteção ambiental e reserva particular do patrimônio natural, dependerá de prévia autorização e sujeitará o explorador a pagamento, conforme disposto em regulamento. Artigo 34. Os órgãos responsáveis pela administração das unidades de conservação podem receber recursos ou doações de qualquer natureza, nacionais ou internacionais, com ou sem encargos, provenientes de organizações privadas ou públicas ou de pessoas físicas que desejarem colaborar com a sua conservação. Parágrafo único. A administração dos recursos obtidos cabe ao órgão gestor da unidade, e estes serão utilizados exclusivamente na sua implantação, gestão e manutenção. Artigo 35. Os recursos obtidos pelas unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral, mediante a cobrança de taxa de visitação e outras rendas decorrentes de arrecadação, serviços e atividades da própria unidade, serão aplicados de acordo com os seguintes critérios. Inciso 1. Até 50% e não menos de 25% na implementação, manutenção e gestão da própria unidade. Inciso 2. Até 50% e não menos que 25% na regularização fundiária das unidades de conservação do grupo. Inciso 3. Até 50% e não menos que 15% na implementação, manutenção e gestão de outras unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral. Artigo 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório, RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto nesse artigo e no regulamento desta lei. Parágrafo 1º. O montante de recursos a ser destinados pelo empreendedor para esta finalidade não pode ser inferior a 0,5% dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento. Parágrafo 2º. Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação a serem beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no RIMA, e ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a criação de novas unidades de conservação. Parágrafo 3º. Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável por sua administração e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao grupo de proteção integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação definida neste artigo. Parágrafo 4º. A obrigação de que trata o caput deste artigo poderá, em virtude do interesse público, ser cumprida em unidades de conservação, de posse e domínio público, do grupo de uso sustentável, especialmente as localizadas na Amazônia Legal. Capítulo 5. Dos incentivos, isenções e penalidades. Artigo 38. A ação ou omissão
das pessoas físicas ou jurídicas que importem observância aos preceitos desta lei e a seus regulamentos ou resultem em dano à flora, à fauna e aos demais atributos naturais das unidades de conservação, bem como as suas instalações e as zonas de amortecimento e corredores ecológicos, sujeitam os infratores às sanções previstas em lei. Artigo 39. Disse ao artigo 40 da Lei 9.605 a seguinte redação: Artigo 40, vetado. Parágrafo 1º. Entende-se por unidades de conservação de proteção integral as estações ecológicas, as reservas biológicas, os parques nacionais, os monumentos naturais e os refúgios de vida silvestre. Parágrafo 2º. A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das unidades de conservação de proteção integral será considerada circunstância agravante para a fixação de pena. Artigo 40. Acrescente-se a Lei 9.605. Artigo 40-A. Vetado. Parágrafo 1º. Entende-se por unidades de conservação o uso sustentável de áreas de proteção ambiental, as áreas de relevante interesse ecológico, as florestas nacionais, as reservas extrativistas, as reservas de fauna, as reservas de desenvolvimento sustentável e as reservas particulares do patrimônio natural. Parágrafo 2º. A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das unidades de conservação de uso sustentável será considerada circunstância agravante para a fixação da pena. Parágrafo 3º. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. Capítulo 6. Das reservas da biosfera. Artigo 41. A reserva da biosfera é um modelo adotado internacionalmente de gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, com os objetivos básicos de preservação da diversidade biológica, o desenvolvimento de atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações. Parágrafo 1º. A reserva da biosfera é constituída por: inciso 1. Uma ou várias áreas núcleo destinadas à proteção integral da natureza. Inciso 2. Uma ou várias zonas de amortecimento onde só são admitidas atividades que não resultem em dano para áreas núcleo. Inciso 3. Uma ou várias zonas de transição sem limites rígidos onde o processo de ocupação e o manejo dos recursos naturais são planejados e conduzidos de modo participativo e em bases sustentáveis. Parágrafo 2º. A reserva da biosfera é constituída por áreas de domínio público ou privado. Parágrafo 3º. A reserva da biosfera pode ser integrada por unidades de conservação já criadas pelo poder público, respeitadas as normas legais que disciplinam o manejo de cada categoria específica. Parágrafo 4º. A reserva da biosfera é gerida por um conselho deliberativo, formado por representantes de instituições públicas, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser em regulamento e no ato de constituição da unidade. Parágrafo 5. A reserva da biosfera é reconhecida pelo Programa Intergovernamental Homem e a Biosfera, MAB, estabelecido pela Unesco, organização da qual o Brasil é membro. Capítulo 7 das Disposições Gerais e Transitórias. Artigo 42. As populações tradicionais residentes em unidades de conservação, nas quais sua permanência não seja permitida, serão indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias existentes e devidamente realocadas pelo poder público em local e condições acordados entre as partes. Parágrafo 1º.
o poder público, por meio do órgão competente, priorizará o reassentamento das populações tradicionais a serem realocadas. Parágrafo 2º. Até que seja possível efetuar o reassentamento de que trata este artigo, serão estabelecidas normas e ações específicas destinadas a compatibilizar a presença das populações tradicionais residentes com os objetivos da unidade, sem prejuízo dos modos de vida, das fontes de subsistência e dos locais de moradia dessas populações, assegurando-se a sua participação na elaboração das referidas normas e ações. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista no parágrafo 2º, as normas regulando o prazo de permanência e suas condições serão estabelecidas em regulamento.